Domingo passado nós começamos uma nova série, a série O Caminho. Falamos sobre Uzias, aquele rei de Israel que estava indo bem, até que o coração dele se encheu de orgulho. O motivo do seu sucesso é porque ele buscava o Senhor. Diz o texto que enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele buscou o Senhor, Deus lhe deu êxito. O final dele foi triste. Ele começou bem e terminou mal. Ele termina leproso, numa casa, do lado do palácio, isolado. Um homem que chegou a ter um exército de mais de 300 mil homens, que teve um poderio, termina o seu reinado e sua existência isolado, por causa do orgulho do seu coração. E hoje, eu quero continuar esta série, onde o que temos aqui olhado para a palavra de Deus é como construir uma jornada que agrade a Deus. As pessoas pensam que a vida é uma coisa aleatória. Está aí. Pode ser que você tenha sorte, pode ser que você tenha azar. Vai vivendo, cada um fazendo o que quer. Mas não é essa a perspectiva que a palavra mostra. A Bíblia mostra, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela mostra que há uma vida completa em Cristo Jesus. A vida funciona bem nos moldes que Deus a preparou. Pega um eletrodoméstico e começa a transformar ele em outra utilidade, para fazer outra coisa. Você vai ver que em pouco tempo ele vai começar a apresentar problemas. Um carro, qualquer coisa que você começa a utilizar de forma inadequada, você vai criar problemas, você vai desgastar as peças. Muitas pessoas estão com as peças da sua vida completamente desgastadas por mau uso, por uso inadequado, por achar que a vida ela é resultado da aleatoriedade e por aí vai. E não é. Existe um caminho, existe uma forma de se viver. E não é uma forma engessada. Pelo contrário, é uma forma livre. Mas este caminho, ele é construído com base em princípios e valores. Se respeitarmos esses princípios, nossa vida vai dar certo. E o princípio que eu quero trazer hoje é um valor, na verdade. É um valor do próprio Cristo. É o princípio da humildade. Está preparado para a nossa conversa? Graças a Deus que todos que estão aqui. Eu ouvi um não aqui? Graças a Deus que ninguém aqui sofre de orgulho. Amém. Vai ser fácil essa mensagem. Queridos, humildade, é importante dizer, ela não é aquilo que muita gente pensa, característica de alguém que é miserável. Uma pessoa humilde, não tem nada, né? É muito humildezinha, não tem nada. Na verdade, essa é a forma popularesca de falar de humildade, mas não é essa a etimologia da palavra, não é isso aí não. Humildade é uma virtude desejável, é um atributo, é algo que deixa a vida mais bonita, mais leve. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus, falando de si mesmo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é algo que deveríamos desejar. Ninguém pede isso em dia de aniversário. Qual o seu maior desejo? Eu quero ser uma pessoa humilde. Se você vir uma pessoa falar isso, você está perto de uma pessoa extremamente diferenciada. Normalmente as pessoas querem, o maior sonho da vida delas é ter alguma coisa. Não estou dizendo que seja errado desejar ter alguma coisa. O problema é que quando ter alguma coisa é mais desejável do que ser aquilo que Deus nos preparou para sermos. Então a humildade, ela não é algo assim, pessoa humilde ali, simplória, não tem nenhum conhecimento, nenhuma informação, não tem quase nada na vida, é uma pessoa humilde. Não. Existe a pessoa com escassez, existe a pessoa miserável, existe a pessoa que vive na miséria, né? Com escassez de recursos, tem a pessoa que economicamente pobre. São pessoas dignas, até porque tem gente que não tem nada e que não tem humildade nenhuma, inclusive. Aliás, que tem muita gente que não tem nada e é orgulhosa, você encontra por aí.
Lembro até hoje que eu fiquei impactado uma vez quando eu trabalhava no centro de São Paulo. Eu era um office boy lá e eu lembro que uma pessoa pediu um negócio. Você tem alguma coisa? Eu falei, não, vou pagar aqui. Eu tomei uma chamada de atenção porque a pessoa não quis aquilo que eu poderia oferecer na minha condição. Mas ela poderia simplesmente só ter falado, não quero não. Me deu uma chamada de atenção. Eu 15 anos de idade, tomei uma chamada de atenção de uma pessoa que eu estava querendo ajudar. Então não ter recursos não significa que a pessoa é humilde. Humilde é um atributo, é um valor, é uma virtude. Não é muito encontrada de forma tão fácil, porque existe um caminho. E para este caminho ser alcançado, eu quero ilustrar com a história de Naamã. Vamos ver quem foi Naamã. Foi um comandante do exército do rei da Síria. Está lá, essa história está em 2 Reis. Você vê a história inteira do 1 ao 27, eu não vou ler do 1 ao 27, tá? Vou ler do 1 ao 3, depois do 9 ao 16. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, que é o Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, só para a gente contextualizar, ver as informações que estão por trás das letras aqui. Naamã, ele tinha muito motivo para se sentir como alguém muito importante. Aliás, ele era um comandante, ele era benquisto pelo rei da Síria, um homem com muitas vitórias, muitos títulos, uma experiência muito grande, porém ficou leproso, uma doença muito complicada para aquele momento da história. Agora, tinha uma menina que morava ali e servia a mulher dele. Essa menina, ela era cativa do povo de Israel. Ela foi trazida, provavelmente sua família, foi trazida de forma obrigatória, e passou a morar ali e servir a esposa de Naamã. E ela dá uma informação importante. Achei interessante a atitude dessa menina, porque essa menina podia olhar para a vida e falar assim: eu sei que lá em Israel tem um homem que pode curar Naamã, mas eu não vou falar não. Eu já estou aqui, sou cativa, não pertenço a esse lugar, não pedi para vir para cá, não gostaria de estar aqui, eu vou omitir essa informação, ele que morra de lepra. Não, ela diz: olha, tem alguém que se Naamã conhecesse, ele seria curado. Vamos ver o que aconteceu, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Você consegue imaginar a cena? Ele chegando, né? Naamã chegando. E eu tenho certeza que não era 1, 2 cavalos não, eram muitos, porque ele tinha guarda, ele era protegido, era um homem de um alto escalão do governo da Síria. Ele chegando lá na porta da casa de Eliseu, já sabendo que Eliseu era alguém que poderia curá-lo. Porque, meu querido, quando uma pessoa está precisando de cura, faz qualquer coisa. Ele foi lá, Eliseu, vou lá. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Diga comigo assim, simples assim. Olha a informação que Eliseu dá para ele: lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Tá, o problema está resolvido. Eu extraio daqui algo muito interessante para a nossa vida. O marido falhou com a sua esposa, deu uma resposta que não era legal, não foi bacana, desonrou. Deus falou no coração dele. Ele chama a sua esposa, olha nos olhos e fala assim: olha, eu falhei, a forma como eu falei com você não é a forma que agrada a Deus, te peço perdão, me perdoa por isso. Diga comigo, simples assim. E ele ficaria purificado. Filhos falharam com pai, pais falharam com filhos,
Deus toca no coração, mostra, teve uma atitude precipitada, teve uma atitude que não foi legal, um chama o outro, olha nos olhos, filho, o jeito que o papai tratou essa questão, maneira como eu falei, aquele adjetivo que eu dei a você, não condiz com a verdade, me perdoa. Diga comigo assim, simples assim. Teve problemas no trabalho, uma discordância, ficou irritado, aconteceu alguma coisa. O Senhor coloca no coração, puxa, eu tinha razão, mas eu pesei a mão, eu forcei na tinta, escrevi um e-mail mal educado. O Senhor tocou no coração, chama a pessoa no outro dia, olha, escrevi de um jeito que não foi legal, não expresso o que eu sinto. Ele foi resultado da minha irritação na hora, mas você não merece o e-mail daquele, te peço perdão. Gente, quanta coisa nessa vida seria resolvida de forma simples assim, mas não, porque simplificasse podemos complicar tudo. Por que deixar barato uma coisa que a gente pode deixar mais cara? Foi o que Naamã fez. E quando fala lavar-se 7 vezes, aqui não tem a ver com a questão, Eliseu, porque 7 vezes o número da mágica. Não pense assim. Aqui era dentro da revelação progressiva de Deus na história da humanidade. Deus foi se revelando aos poucos, se revelou por meio da criação, se revelou por meio da nova criação, nova família, os 8 que sobreviveram ao dilúvio, se revelou por meio de um povo, o povo judeu, por meio de Moisés, se revelou por meio das leis, se revelou por meio dos profetas, se revelou também por meio dos reis. E ele se revela na época da graça por meio de Jesus, a revelação máxima de Deus para a humanidade, e agora por meio da igreja. Então, para cada tempo, Deus foi expandindo a revelação. Então, neste momento, ele se revelava por meio da palavra profética, aqui no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E essa foi a direção que Eliseu deu. Lave-se 7 vezes lá. E é interessante que Eliseu não foi nem atender ele na porta, você percebeu isso? Aí você pode falar, mas Eliseu também não foi educado. Não, peraí, tem um trabalhar de Deus aqui nisso. Eliseu nem levantou da cama, falou assim, Geazi, vai lá e fala para Naamã lavar 7 vezes no Rio Jordão e a pele dele vai ficar purificada. Mas vamos ver, né? Para que ser tão simples se dá para complicar? Olha o que Naamã fez. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, que ele invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Você imagina a cabeça de Naamã? A cabeça de Naamã foi contando uma história para ele. Bom, vou chegar lá, né? Esse profeta de Israel aí, esse homem que o pessoal fala que cura, eu imagino, eu vou chegar, aqui é Naamã, a hora que eu chegar lá, ele vai olhar e falar, Naamã na minha casa, ele vai sair, ele vai ficar ali numa atitude honrosa, ele vai dizer algumas palavras, e aí ele vai me curar da lepra. Mas não foi isso que aconteceu. Eliseu nem atendeu ele. E ele sai indignado. Eu fico imaginando, esse texto da palavra de Deus mostra que o problema de Naamã não era só lepra não, irmãos. A lepra era só o que estava aparente. Eu tenho observado que Deus muitas vezes permite algumas situações em nossa vida para mostrar que o nosso problema não é o problema que a gente acha que tem. É mais profundo. Porque esta situação aqui trouxe à tona um orgulho que havia no coração de Naamã. E agora ele parte para ir embora, leproso e ainda por cima furioso. Eu acho até que ele esqueceu que tinha lepra. Essa situação trouxe à tona. Eu já me peguei assim, irmãos. Aconteceram situações onde eu tive uma reação e o Espírito Santo falou ao meu coração, depois, meditando, orando. Eu falei, Senhor, agora entendi.
O Senhor permitiu isso para extrair de dentro de mim aquilo que nem eu via. Mas é para me mostrar que eu preciso consertar meu caminho. E é isso que aconteceu. O propósito aqui não era Eliseu humilhar Naamã. Dizer, eu não vou nem atender, estou aqui assistindo um jogo. Estou vendo Netflix aqui, não vou nem atender. Não. Porque Deus estava usando essa situação para trazer à tona outras questões que eram piores que a lepra. Meu amado, minha irmã, às vezes as situações dentro do nosso coração são piores do que os problemas externos que a gente acha que são grandes. Eu tenho que resolver isso, tenho que pagar aquilo, eu tenho que resolver essa dívida, eu tenho que desenrolar uma situação. Aquela pessoa parece... E Deus está falando assim, se fosse esse o problema, estava bom, está fácil. Questão é outra, questão é o orgulho. É o orgulho que não deixa você pedir e buscar o conselho de Deus. O orgulho, o problema é outro. É a falta de humildade que você acha que tem, mas não tem. Porque você quer ouvir, na verdade, quando você concorda com a pessoa, você não concorda com ela, você concorda com as suas ideias ditas pela boca dela. Porque você não tem paciência para ouvir. Quando você está conversando com alguém que poderia ser o conselho de Deus para você, na verdade você não está escutando, você está esperando sua vez de falar, mas você não está nem ouvindo o que Deus está falando por meio daquela situação. Então, a gente vai entrando numa bola de neve, onde vai misturando um orgulho, uma irritação com tudo, e na verdade o Senhor está às vezes parando a nossa vida, diminuindo a velocidade, não é porque Ele não tem o melhor para você, mas é porque Ele está dizendo, filho, até onde você vai com isso? Porque se você crescer mais com este orgulho, a situação vai ficar pior ainda lá na frente. Agora é a hora de consertar. E aí Naamã vai embora com lepra e orgulhoso, vai embora desse lugar. Olha o que ele diz: os rios Abana e Farfar lá em Damasco, capital da Síria, o lugar da terra dele, não são eles melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Olha aí, eu quero as coisas do meu jeito. Deus está orando e me dê a resposta que eu quero, hein? Se o Senhor me der a resposta que eu quero, aí eu vou concordar com o Senhor. Eu não obedeço à vontade de Deus, eu obedeço à minha vontade, que eu acho que Deus tem que dizer para mim. Quer dizer, passar pela boca de Deus é só uma validação do meu orgulho. Não podia me lavar lá mesmo, não, tive que vir aqui gastar tempo, gastar recursos, gastar energia, gastar meus cavalos, gastar os soldados que estão comigo. Podia ter ficado lá. Foi embora dali furioso, bravinho, nervoso. Quantos de nós por vezes tem andado irritado com todo mundo? Mas hoje o Senhor está dizendo assim, ó, filho, vamos parar tudo. Seu problema não é o fulano, não é o cicrano, não é o beltrano, seu problema não é o seu trabalho, seu problema não é nada disso. O problema é o seu orgulho, é a falta de humildade. A humildade de dizer, Senhor, como Jesus disse, passa de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade. Sabe de uma coisa, queridos, por vezes nós achamos que nos falta coragem. Senhor, para fazer o que o Senhor quer, precisa de muito. Eu tenho que ter muita coragem, não tenho coragem não. E o Senhor está falando assim, não é coragem que te falta, não, é humildade. Coragem a gente tem. A gente está pedindo uma coisa, Deus está falando, não é coragem. Porque você está dizendo, eu preciso ter coragem para falar de Jesus, tem que ter coragem para aconselhar pessoas, tem que ter coragem para abençoar pessoas, para orar pelas pessoas, tem que ter coragem para fazer isso. E o Senhor está fazendo assim, não, calma aí. Eu chamei Josué quando ele não tinha coragem. Depois que eu chamei, que eu falei, seja corajoso, tudo bem, mas ele já está, o avião já estava voando já. O que precisa não é de coragem, é de humildade, para aceitar a missão que Deus tem para nós.
Foi assim com Maria. Ela recebeu uma missão. Eis-me aqui, tua serva. Coragem? Uma jovenzinha que vivia numa sociedade como aquela, no século I, aceitar ser a mãe sem estar casada do Filho de Deus? Ela teve que ter humildade. É mais do que coragem. É dizer, eu aceito essa missão. Moisés, coragem. Ele aceita. Antes de ter coragem, ele teve humildade, porque depois ele perde para alguém ser o intérprete, porque ele diz, eu sou pesado de língua, eu não sei comunicar direito. Eu aceito, mas eu não sei me comunicar. Aí Deus teve misericórdia e falou assim, eu vou colocar Arão, o seu irmão, para ser o seu intérprete aí. Mas ele aceitou. Humildade para aceitar a missão que Deus tem para nós, irmãos. Talvez muitos de nós ainda não tenham frutificado, que a gente está pedindo algumas virtudes para Deus, que Ele já nos deu, mas não está pedindo humildade para aceitar aquilo que Ele tem para nós. Nós não estamos aqui porque temos coragem. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou para viver em humildade. Como Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele revela sobre isso. Ele fala que o Senhor, Ele deixou a sua glória lá em Filipenses, e Ele diz que Ele se esvaziou de si mesmo. Você já parou para pensar na profundidade do texto de Filipenses? Ele esvaziou-se de si mesmo, e tomou a forma de servo. Eu acho que todos nós, para atender o chamado de Deus, a gente tem que ter esse período de dobrar os nossos joelhos dia após dia e falar, Senhor, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Não dá para servir o Senhor cheio de mim, cheio do meu orgulho, cheio de um monte de opinião, baseado em nada. Senhor, eu preciso me esvaziar, eu preciso me esvaziar. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de? Provérbios 18:12 diz que o coração se exalta antes de ser abatido. Você quer ver uma pessoa que está prestes a cair em queda livre? Ela está se exaltando. O estado de alguém que está furiosa, porque acha que merecia muito mais, que as pessoas são assim e tal, ela está criticando tudo, está azeda com tudo. O próximo capítulo não é melhorar, é piorar. Porque o próprio texto diz, o coração se exalta antes de ser abatido. Agora, diante da honra, vai a humildade. A pessoa que tem humildade, aliás, queridos, essa é uma virtude que é elogiada, não só por quem crê na palavra de Deus, mas até para o mundo sem Deus, sem a palavra de Deus, porque na verdade Deus colocou a consciência na vida de todo ser humano. A consciência não é capaz de salvar a alma do homem, não é. Quem salva a alma do homem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas a consciência, ela mostra a lei moral de Deus na vida de todas as pessoas. E a consciência, as pessoas olham e admiram pessoas que são humildes. Aqueles atletas que tinham tudo para tratar mal as pessoas, e param e conversam e mostram humildade. As pessoas gostam, as pessoas valorizam isso. Diante da honra, vai a humildade. Provérbios 22:4 fala que o galardão, olha só, você que está desejando ter uma vida abençoada e completa, olha o que diz o texto de Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Vou ler de novo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Riqueza não necessariamente é ter zilhões, trilhões guardados. Você sabe quando você está diante de uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem vida, de uma pessoa que tem honra. A Bíblia diz que a humildade vai premiar você. Ela tem esse presente para te dar. Salmo 138:6 diz que Deus atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Eu fico imaginando como Deus vê o coração do soberbo e fala assim: já te conheço, filho. Já vem você com essa oração. Conhece essa oração aí?
Essa oração ela é recheada de palavra bonita, mas dentro de você tem um coraçãozinho soberbo. Você vai pedir coisa de novo para você. Você é capaz de fazer 100 orações pedindo coisas para você, mas não tem uma oração que você fez em favor de alguém que você até não gosta, mas que você pediu para que eu transformasse e abençoasse essa pessoa. Conheço teu coração de longe. 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como que é a relação de quem é soberbo? Deus estica a mão e fica com a mão enrijecida. Ele vai segurando. As coisas não fluem. As coisas simplesmente não fluem. Mas aos humildes, Deus dá graça. Para quem tem um coração quebrantado, quantos desejam ter um coração quebrantado diante do Senhor? Irmãos, vou falar uma coisa para você. Às vezes você se fala assim, eu nem mereço. Parece que eu nem fiz tudo o que era para fazer. Mas por causa de um coração quebrantado, que busca o conselho de Deus. Quando a gente não busca o conselho de Deus, a gente dá desculpa de falta de tempo. Mas Deus dá outro nome, Ele diz falta de humildade. Aquilo que a gente diz que é falta de tempo, Deus chama de falta de humildade. Porque aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza, sim ou não? A gente dá um jeito para aquilo que é importante. Nós damos um jeito, amados. Mas quando na verdade eu não busco o conselho de Deus, eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para a oração, não tenho tempo para as coisas do Senhor. Na verdade, eu estou ali dizendo que agora eu estou trabalhando bastante, eu estou fazendo uma pós, eu estou com 2 empregos, e na verdade, Deus está olhando assim, conheço o teu coração. Teu coração está construindo a vida sobre a força do seu braço. E você desaprendeu a confiar em mim. Você não sabe como é depender de mim. Por isso que você talvez pense que buscar a Deus é perda de tempo. O profeta Miqueias diz, Deus mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e andes humildemente com o seu Deus. Amém, amados? Eu peço e eu convido você a pedir isso ao Senhor. Peça para o Espírito Santo olhar para o teu coração dia após dia. Eu acho que os nossos grandes erros não habitam nas coisas grandes que a gente faz, mas até nas pequenas. Consulte a motivação do seu coração. Quando você vai lá, fala assim, vou colocar esse negócio aqui no Insta. Antes de colocar, não custa tirar 10 segundos e falar assim, o que eu estou buscando aqui? Estou buscando o que aqui? Estou buscando colocar meu trabalho, que é um trabalho bem feito, reconhecido, para poder também atrair novos clientes? Ok, é legítimo. Agora tem certas coisas que o Espírito Santo vai falar assim, filhão, você vai colocar, você acha que você vai chamar amigo, você vai arrumar inimigo inclusive para você. Vai edificar? Eu não estou controlando e nem quero, Deus me livre, né, de você tem suas redes, isso é pessoal, é sua decisão, não é papel do pastor decidir por ninguém, meu papel é pregar a palavra, ensinar, compartilhar, mostrar caminhos, a decisão é de cada pessoa, mas tome cuidado com os mínimos detalhes. Por que você vai ter essa reação diante da situação? Por que você quer falar o que você quer falar? Por que você quer decidir o que você quer decidir? Não, vou fazer do meu jeito então. As pessoas têm muito essa coisa da reação imediata. Então, se não é A, vai ser Z e vai ser do meu jeito. E o Espírito Santo está lá, não faz Z que vai dar errado. Você não vai resolver problema e você vai arrumar 2 problemas a partir disso agora. Você vai ter o dom de arrumar um problema com outro problema. Você vai consertar um erro com outro erro. Calma, filho. Você até na sua percepção, você está vendo que a coisa está errada, mas cuidado. Assim como Naamã foi criando uma história. Ele vai me abraçar, ele vai me receber, ele vai me curar. Teve a expectativa frustrada. Como você e eu somos quando nossas expectativas são frustradas? Quando nós nos desapontamos. E por vezes, nós não nos desapontamos com as pessoas que a gente não conhece.
nos desapontamos com as pessoas que a gente mais conhece. Mas como que é a nossa reação? Que é fácil valorizar e honrar quem é maravilhoso, quem é aplaudido pelo mundo, quem a gente nem conhece. Como é que nós tratamos quem a gente conhece? Quem faz parte da nossa vida e que por vezes nos desaponta. Que é lógico, são as pessoas que mais ficam conosco. Meu pai que sempre fala isso, né? O tio vai lá e dá bala, né? O tio vai visitar teus filhos quando é pequeno, leva pirulito, leva bala. Ah, o tio. E os teus filhos amam eles amam o tio. Olha que fantástico que meu tio. Pai, você podia ser igual ao tio. O tio é fantástico, mas o tio veio aqui, ficou um dia, deu bala, chiclete e foi embora. Não é ele que cuida de você. Ele não paga a sua escola, ele não cuida, ele não dá bronca, ele não chama, não sei o quê. Quem fica lá é o pai e a mãe que tem que fazer uma coisa que o tio não precisa fazer. É fácil aplaudir quem não faz parte da nossa vida, quem não tem que nos suportar nossos erros, nossas manias. E outra coisa, assim como Naamã, muita gente chega a cair no nível até de transtornos, como Naamã ficou contando história para ele mesmo. Tá vendo? Esperava que Eliseu ia lá, e agora Eliseu, tem gente que vive assim, ela acha que as pessoas estão falando dela o tempo todo. Primeiro que as pessoas têm mais o que fazer na vida. Tem gente que as pessoas ficam vivendo, ficam falando dela 24 horas. As pessoas, e tem gente, eu já ouvi gente dizer isso para mim. Pastor, não sei o que acontece comigo. Eu vou trabalhar na empresa, as pessoas não gostam de mim lá. Aí eu vou trabalhar na empresa B, cheguei lá, você acredita que arrumaram um negócio lá para mim? Eu já percebi. Aí eu fui trabalhar na empresa X, chegou lá, também as pessoas, olha pastor, é um levante do inimigo da minha vida. Levante do inimigo? Levante do inimigo nada, querido. O inimigo é você mesmo. Pode acontecer, lógico que pode acontecer, mas tem gente que vive assim. Ela acha que o mundo fez uma reunião, um complô contra ela, e está todo mundo contra ela, e as pessoas não reconhecem. E ela vive numa crise interna. Por que as pessoas não reconhecem? Por que ela não tem esse título? Por que ela vive numa confusão o tempo todo, se desapontando, o tempo todo reclamando? Todo mundo está errado, ela está irritada, ela está furiosa. Não era assim, ela criou uma lente errada da vida, a perspectiva errada, expectativa errada. Ela está desapontada o tempo todo, parece que a vida não está dando certo. E na verdade o Senhor está gritando para ela: seu problema é falta de humildade, porque o dia que você abraçar a humildade, você vai colher riqueza, honra e vida. Você vai dormir bem, você vai ter paz com as pessoas, você vai ser você mesmo, você não vai querer ser outro, você vai parar de ficar se comparando, porque você vai viver a vida completa que Jesus veio te trazer. Quantos querem abraçar essa virtude poderosa, amados? Então vamos aprender de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. O Espírito Santo quer derramar isso sobre a nossa vida. Podemos, Rafa, você pode estar aqui comigo, meu amigo? Olha o que quero deixar para você aqui, essa reflexão rápida aqui, olha. Quais são os sinais de falta de humildade? Não comunicar o que as pessoas necessitam saber. Aquela menina, ela não teve esse problema. Eu sou cativa aqui, não queria estar aqui, não foi assim que eu não achava que a vida era assim, mas mesmo aqui eu quero ser uma bênção. Eu não vou deixar que a situação decida como eu vou viver. Então, as pessoas estão precisando saber, fale com elas. Ah, não vou falar porque eu tenho vergonha, vai que ela não aceita. Mas se ela não, ela vai te matar por isso? Ela vai te morder por isso? Você tem problema em não ser aceito pelas pessoas? Qual é seu problema? Você quer ser melhor que Jesus? Jesus não foi aceito. O amigo dele, Judas, traiu ele. O Pedro falou que nem sabia quem ele era 3 vezes. Você quer ficar bem 100% o tempo todo, a ponto até de comprometer seus valores e princípios, porque você quer que 100% das pessoas te aplaudam o tempo todo? Não é, a vida não, ei, acorda, a vida não é sobre isso. Não é assim. Você está precisando da validação das pessoas 100%?
Em algum momento você, por fazer o que é certo, vai ser rejeitado. Bem-vindo. E Pedro vai falar assim: que bom, olha, você tem que dar graças a Deus se acontecer de você ser perseguido porque praticou a justiça. Que maravilha, isso alegra o coração de Deus. Comunique o que as pessoas precisam saber. Outra coisa que é sinal de falta de humildade: não reconhecer padrões e perspectivas erradas que provocam males. Fico criando um monte de perspectiva errada, expectativas erradas. Eu não tenho uma visão correta, minha lente está deformada. A minha lente é o auto-reconhecimento e a autoexaltação. Levar vantagens indevidas. Eu não sei, porque eu preguei agora no culto anterior, eu não sei se eu falei esse detalhe agora, mas depois que Naamã estava indo embora, eu contei isso aqui? Não? Eu não contei nem que Naamã foi curado? Ô Jesus, cadê eu aqui? Mudaram o texto? Obrigado. Deixa eu terminar o testemunho do irmão. O Naamã, irmãos. Perdão, queridos, é que eu pensei, porque minha mente confundiu que no primeiro culto eu terminei o testemunho. Olha o que aconteceu. O Naamã, deixa eu ver aqui onde que é. Olha lá, Naamã. Os servos de Naamã falaram: meu pai, se o profeta te pediu alguma coisa, tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Mano, tão fácil, vai lá. Aquilo que eu comecei a mensagem é tão simples fazer, não, você vai complicar mesmo. O que ele fez? Ele ouviu. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Só que uma história aqui, eu não queria queimar o filme de Geazi, mas está na Bíblia. Espero que ele tenha encontrado arrependimento. Mas olha só, Eliseu recusou o presente: não quero presente nenhum. Quando Naamã estava indo embora, o Geazi, que era aquele mensageiro que trabalhava com Eliseu, saiu correndo e foi lá: Naamã, peraí, vem aqui. Porque no coração dele ele falou assim: imagina, um favor desse, ele não vai dar presente nenhum. Ele trouxe com ele 350 quilos de prata. Ele trouxe roupas finas, caríssimas. Não, vou pegar um pouco se Eliseu não quer, problema dele. Vem aqui, Naamã, tem 2 profetas vindo, não sei da onde, tal. Contou uma história para Naamã. Aí ele falou assim: tem como você dar dá prata aí, dá? Ele falou: não, tudo bem. Ele falou assim: tem como você dar 35 quilos de prata? Aí Naamã falou assim: não, lógico que eu vou ajudar. Porque ele achou que o profeta Eliseu estava, até concordou com isso. Ele falou: vou dar 70 quilos de prata. E vou dar uma parte das roupas que eu trouxe também, roupas finas de festas. Aí falou: vou até pedir para os meus servos se ajudar. Mandou 2 servos ajudarem Geazi. E voltaram lá, Chegou lá, a Bíblia diz que Geazi escondeu aquele negócio dentro da casa. O Eliseu chamou ele e falou assim: onde você estava? Lugar nenhum. Ele falou assim: em espírito eu vi você recebendo o presente de Naamã. Geazi, a lepra que estava em Naamã agora passa a ser sua e sobre todos os seus descendentes para sempre. Arrepia, irmãos. Quer dizer, o Geazi é aquele cristão que está dentro da igreja, que está vendo a mensagem, está perto do profeta, está vendo Deus falar por meio do profeta, está vendo o que Deus está falando, e ele continua com a dureza do seu coração. E ele herdou aquilo que era de Naamã, o qual foi curado, porque quebrantou o coração, voltou atrás. Jesus não conta a parábola dos 2 filhos, que o pai chamou para trabalhar na vinha. Um falou: estou indo, pai, e não foi. O outro falou: não vou não, pai, e acabou indo. E o Senhor pergunta: quem que foi justificado? Aquele que falou que não ia, mas acabou indo. Porque o que importa no final é a atitude. A pessoa erra às vezes no primeiro momento, mas depois ela se arrepende e faz a coisa certa.
Foi que o Naamã saiu furioso no meio do caminho, se arrependeu, voltou, foi curado, foi abençoado. Agora Geazi, vendo a palavra, vendo a pregação, vendo o que Deus estava fazendo, mesmo assim, ele pagou para ver e recebeu a lepra sobre seu próprio corpo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu desejo em nome de Jesus que nós e nossas famílias nunca sofram desse mal de falta de humildade. Que o Senhor guarde e preserve seu coração, em nome de Jesus. Não adianta você ter todos os seguros da vida e não ter humildade no seu coração. Protege carro, protege tudo, seguro para o relógio, seguro para o celular, seguro para o notebook, seguro para a vida, seguro para a morte, seguro para tudo. E o seguro do seu coração, que se chama humildade. Proteja seu coração. Se você não proteger seu coração, você vai ficar ofendido com as pessoas. Se você não colocar o escudo da humildade, você vai andar chateado com as pessoas. Se você não guardar teu coração com humildade, você sai de um casamento, entra no outro, sai de um, entra no outro, porque o problema não é o casamento, é a falta de humildade. Para voltar atrás, para pedir perdão, para ouvir o conselho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Recebamos essa palavra do nosso Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Se você fala assim, Senhor, eu sei bem quem eu sou, hein? Eu sei bem que eu preciso de um ajuste de rota na minha vida. Ou se você está aqui e você fala, Senhor, eu reconheço que é uma virtude que me falta. Está me fazendo tanta falta, Senhor, ter essa virtude de Cristo, a humildade. Me faz tanta falta. Eu tenho tudo já. Deus me deu coragem, inteligência, capacidade, mas eu chego, só me falta humildade, só isso. Só me falta humildade. Eu fico imaginando, queridos, eu quero usar isso de uma forma dramática. Eu vejo alguns desses jogadores que chegam no topo da carreira, sai do nada, chega no topo da carreira, acham que tem direito de fazer tudo, abusam das mulheres e vão parar na cadeia. Tem que gastar milhões, tem que passar um vexame público, uma história que nunca vai ser esquecida. Pode sair da cadeia, está lá marcado, vai ficar registrado. Orgulho, acha que dinheiro, acha que reconhecimento e fama dá direito, dá salvo-conduto para fazer o que quiser com a vida humana. Nabucodonosor, que foi um rei da Babilônia, também chegou nesse nível aí. Sabe o que aconteceu? Sofreu de licantropia, ficou maluco, foi pastar com os animais, foi comer capim com a vaca e com o boi, até o dia que ele se arrependeu e voltou à sã consciência. Mais do que ser uma virtude, a humildade protege a sua mente. A falta de humildade traz doença psicológica para as pessoas também. Orgulho é um negócio duro, torna a vida pesada. Não escutar, não ouvir, não se quebrantar, não renunciar. Ser humilde não é ser bobo, não é ser tonto. Não tenho opinião de nada. Eu sou humilde, glória a mim, louvado seja o meu orgulho da minha humildade. Não, o pessoal pode ser, você não tem opinião. É mais bonito você falar assim, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Fala, mas não fala assim, é que eu sou humilde, não quero falar nada. Para com isso. Quem é humilde sabe o que não é, mas sabe o que é também. Quem é humilde fala assim, Deus não me chamou para tocar teclado, mas me chamou para servir com a guitarra. Deus não me chamou com a guitarra, mas me chamou para servir e ensinar. Deus não me chamou para ensinar, mas me chamou para apoiar um outro tipo de trabalho. Deus me chamou para aquilo. E ser humilde significa obedecer a Deus naquilo que Ele nos chamou. Como eu disse, não precisa de coragem, precisa de humildade. Amém, Jesus, nome do Senhor. Humildade é um assunto que daria uma série temática inteira, mas por hoje
vamos ficar aqui. Domingo passado o caminho de buscar a Deus, hoje é o caminho da humildade. Domingo que vem vamos aprofundar mais. Eu não sei onde que Deus vai nos levar, mas que Deus vai nos dar um caminho poderoso, vai. Que Ele vai aprofundar no nosso coração. Deus vai buscar lá, ó, puxar com a mão dEle aquilo que nos falta para viver uma vida parecida com Jesus. Fecha os teus olhos nessa hora. Eu vou te dar um minutinho só para você também entregar hoje. Se você perceber que há áreas da sua vida, fala: Senhor, eu entrego aqui, reconheço muito orgulho no meu coração. Às vezes esse orgulho vem maquiado. Ele vem maquiado de uma coisinha que parece até bonitinho, mas no fundo é orgulho. O Senhor chama de orgulho. O Senhor não usa metonímia. O Senhor chama o pecado de pecado. É a gente que muda o nome. Senhor, muitas vezes a dureza do nosso coração, muitas vezes, Senhor, não ouvirmos o conselho, muitas vezes insistirmos no mesmo erro, muitas vezes fazemos como Geazi, a gente segue o caminho errado e a gente paga para ver. A Tua palavra está clara, está sinalizando, está gritando, está mostrando o caminho errado, e por vezes a gente toma ele mesmo assim, por orgulho, por dureza de coração. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, quando nossos ouvidos não estavam abertos para Te ouvir. Perdoa, Senhor, quando nós, como Naamã, naquele momento da sua história, ficou furioso. Quantas vezes, ó Pai, nós criticamos e julgamos. Nós não ouvimos as pessoas, só estávamos esperando a hora da gente falar, mas não estávamos ouvindo. Por vezes Senhor, não ouvimos a Tua voz, não buscamos a Tua palavra, dizendo que a gente não tinha tempo, mas na verdade, não é falta de tempo, é porque a gente não estava valorizando humildemente a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, nós nos arrependemos desse domingo de manhã, nesse primeiro dia da semana, queremos, Pai, dar o passo certo. Revista-nos da humildade que há em Cristo Jesus. Como Ele disse: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Dá-nos, Senhor, esta virtude, em nome de Jesus. Você pode levantar bem alto suas mãos comigo e diga assim: eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de misericórdia. Diga aí neste domingo, em que eu estou buscando a Tua face, que estou ouvindo a Tua palavra, eu recebo em minha vida esta virtude que há em Cristo Jesus. Diga aí: eu desejo esta virtude, a virtude poderosa da humildade. Diga: ela vai proteger o meu coração, ela vai me guardar da ofensa, ela vai expressar Jesus em minha vida. Diga: a humildade vai promover a sabedoria em mim. Diga: ensina-me, Senhor, a agir com humildade. Diga: eu recebo esta virtude em nome do Senhor. Diga: eu vou andar humildemente com o Senhor. Diga: obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois ela me cura. Diga: ela me transforma. Diga: ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Diga: em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por me ensinar o caminho da vida. Diga: eu Te agradeço por Jesus Cristo ser enviado para me transformar, para me perdoar, para me livrar de uma vida egocêntrica e orgulhosa e me entregar uma vida poderosa, baseada na Tua palavra. Diga: baseada no amor, baseada na humildade. Diga: eu recebo, Senhor, esta virtude, e que através desta virtude Jesus seja encontrado em minha vida, seja Ele glorificado para a glória dEle mesmo. Aplauda bem forte ao Senhor neste domingo. Aplauda bem forte ao Senhor neste domingo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, amados?